Bom dia, pessoal, novamente aqui. Agora vamos trabalhar o conceito de dogmatismo ou a resposta dogmática, né? Dogmatismo. O que vem a ser isso, né? Dogmatismo. Dogmatismo do grego dogma, né? Significa doutrina. Doutrina pré-estabelecida. Então, quando alguém é dogmático, significa dizer que aquela pessoa ela segue uma rotina e dificilmente ela gosta de improvisar, né? Dificilmente ela gosta de ouvir outra forma, né? Também associada à noção de igreja, dogma tem a ver com verdades pré-estabelecidas. Mas vamos lá, né? O dogmatismo ele vai ser uma posição epistemológica em que o problema do conhecimento não chega a ser levantado. O que isso significa? Significa dizer que o conhecimento como problema não existe, né? Não existe a pergunta o que é conhecimento? Não existe a pergunta como se obtém o conhecimento, né? Não existe, então, propriamente a teoria do conhecimento enquanto filosofia. Por quê? Porque é compreendido que o conhecimento ele é auto-evidente, né? O sol se põe, o sol é amarelo, a terra é plana, né? São dogmas, né? São conhecimentos tão, tão, tão verídicos, né? Vamos dizer assim, tão auto-evidenciados que qualquer pergunta acerca se de fato o Sol, qual é a verdadeira cor do Sol, parece que não faz sentido, porque você está vendo, né? Então, o dogmatismo é essa crença, né, que a razão humana ela consegue compreender o objeto sem fazer um grande esforço, tá? E por que existe o dogmatismo, né? Por quê? Né? Quais são as crenças do dogmatismo? Como eu já disse, o dogmatismo ele acredita que o objeto é auto-evidente. Significa, como disse novamente, que os objetos nos são dados e não cabe a nós questionar a sua natureza, as suas características. Cabe a nós simplesmente compreender essa natureza, compreender esta característica. Então, como crença, né, o dogmático, né, a pessoa dogmática, que inclusive é uma pessoa muito ingênua, ele tem uma confiança que nós vamos chamar ou vamos achar que é exagerada na razão humana. É como se a razão humana ela conseguisse, sem se questionar, produzir conhecimento do objeto, né? Ou uma crença exagerada na razão humana, porque acredita que o conhecimento é possível e ele é produzido pelo intelecto humano. O problema, qual que é o problema que nós temos no dogmatismo, né? O problema é que ele não vê o conhecimento como algo produzido naquela relação entre o sujeito que conhece, o sujeito cognoscente e o objeto cognitivo. Lembram de algumas aulas passadas que eu falei para vocês o seguinte: eu preciso de três coisas para que ocorra o conhecimento. Eu preciso de um sujeito consciente, cognoscente, capaz de aprender. Eu preciso de um objeto, né? Não existe conhecimento do vazio, a não ser que o vazio seja um objeto. Então, eu preciso do objeto cognoscível,
ou cognoscido, mas também eu preciso processar as informações, porque nem tudo é aquilo exatamente como parece, né? Ah, o sol pode não ser amarelo, o sol pode não ser menor do que a Terra, o sol pode não estar se movimentando de leste a oeste, né? Mas para o dogmático, né, como ele acredita que ele está com os pés firmes no chão, ele não vê que qualquer informação que eu possa ter do objeto, ela precisa ser racionalizada, ela precisa ser decodificada, recodificada, ressignificada para que exista o conhecimento. Ela acredita basicamente que basta ter o contato com o objeto, basta pensar no objeto para que o conhecimento se produza. É esse o grande problema do dogmatismo, que essa crença exagerada na razão humana não consegue entender que os sentidos podem nos enganar e nós podemos nos enganar ao acreditarmos em determinados estereótipos, né? E ao projetar a realidade a partir dos estereótipos que nós produzimos acerca das coisas e das pessoas. Né? É ingênuo, né? Uma postura extremamente de ingenuidade. Né? É o crente, não apenas no sentido religioso, mas é o crente no sentido lógico. É o indivíduo que não tem a capacidade ainda de se colocar a pergunta: será que as coisas são realmente como eu as vejo? Será que a realidade ela é desta forma como eu penso? Então a ingenuidade é nesse sentido, né? É, é a atitude do ser humano que não é que ele negue que a realidade possa ser diferente, ele não consegue enxergar que a realidade possa ser diferente. Então, por exemplo, se ah, ele lhe foi informado que o Brasil é um país onde o racismo não existe e onde os negros não ascendem a papéis profissionais de maior envergadura, por exemplo, ao cargos de juízes, magistrados, membros da Suprema Corte, donos de grandes impérios, por falta de interesse da pessoa negra ou por falta de atitude, né? Ele vai acreditar que sim, de fato, os negros não estão representados nos status sociais, nos estamentos sociais mais altos da nossa sociedade, não por uma questão de um racismo institucionalizado, não por causa de um comportamento social que vê o negro como um sujeito inferior. Mas ele vai acreditar que de fato o negro não está, não é um juiz, não é um médico, ou se for um juiz não seria competente, se fosse um médico não seria competente, porque ele parte da compreensão de que não existe racismo e que se os negros não estão ocupando lugar de evidência na sociedade, por culpa do próprio ser, do próprio negro. Ou é o indivíduo que, por exemplo, acredita que toda mulher tem o sonho de ser mãe, que é antinatural, né? Uma mulher desejar não ser mãe, porque a natureza fez
da mulher, ou deu esse potencial à mulher a ser mãe. Então a mulher tem que seguir a sua natureza, né? Tem que gerar filhos, tem que cuidar do lar, existem papéis sociais pré-estabelecidos. Então é um sujeito que nunca vai se questionar sobre a realidade à sua volta. Ele vai ter um processo de aceitação, de naturalização das desigualdades sociais, isso no campo político-social. No campo cognitivo, é o sujeito que aprende que 2 mais 2 é 4, mas não se pergunta por que 2 mais 2 é 4. Né? Ou é o sujeito que foi lhe ensinado que todas as coisas são compostas por átomos, e beleza, então todas as coisas são compostas por átomos, então eu não preciso me questionar, eu não preciso nem me perguntar o que vem a ser um átomo. Né? Os sofistas não são filósofos dogmáticos, muito pelo contrário, eles são os filósofos que vão rasgar com o dogmatismo, principalmente o dogmatismo dos filósofos do período pré-socráticos. Né? Por quê? Porque o filósofo sofista é aquele indivíduo que vai colocar em dúvida a existência do, da realidade como a enxergamos. É o indivíduo que vai pensar que a realidade está para além daquilo que nós podemos observar, que o que define o que é realidade, o que define o que é o conhecimento, é o próprio uso linguístico que nós façamos ou não desta perspectiva. Né? Então, com os filósofos sofistas, o que nós vamos ter é exatamente essa ruptura com o dogmatismo, porque eles vão colocar em dúvida a existência de uma realidade objetiva, eles vão colocar em dúvida a existência de uma realidade dada e que também não precisa e não possa ser pensada. Então, os filósofos sofistas eles têm essa grande importância para nos ajudar a sair da nossa caverna, ao enfrentar uma realidade, ao pensar mundos possíveis, ao questionar as coisas como nos são dadas. Então, a importância da filosofia sofista é exatamente romper com o dogmatismo.